Olá pessoal, todos bem? Esperamos que estejam todos bem neste momento. Eu sou Pedro Nogueira e junto com o Bruno Martins, o Ivan José, o Lucas Pavanelli, iremos dar início aqui à nossa apresentação do nosso TCC. Somos o time da turma de Engenharia da Computação do NBTA. Bom, vamos lá. Notamos que o aumento de internet das coisas aumentou exponencialmente nos últimos tempos. Uma empresa de consultoria e tecnologia chamada Frost e Sullivan fez a pesquisa e notou que até em 2025 irá ter um aumento anual de 30% do mercado de internet das coisas. Também, olhando para o outro lado, falando do nosso, infelizmente, o Covid-19 que está aqui, não temos muita possibilidade de sair e ter contatos humanos. Com isso, foi olhado pela a ferramenta do Google Trends que a pesquisa por kit de jardinagem aumentou em 187% em um ano. Com isso, a nossa proposta aqui, fazemos um projeto de facilitar automação e monitoramento para um jardim do quintal, dar um passatempo, um novo hobby para as pessoas. Bom, aqui é o nosso sistema de controle de irrigação de automática de cultivo em estufa, perdão. Qual que é o seu objetivo? É desenvolver um sistema que vai fazer todo esse processo de controle, irrigação automático. E além disso, iremos fazer uma monitoração via celular, telefone, com isso para a pessoa ter na palma da sua mão todas as informações necessárias que há sobre o solo, sobre a sua própria plantio no caso, vamos aqui usar um exemplo, um feijão, a pessoa vai ter o exemplo de toda a possibilidade que tem no feijão ali do solo, da água, do crescimento do mesmo. Então, nós fizemos várias pesquisas para saber qual vai ser o modelo da estufa, qual o solo, os sensores que iremos utilizar, as bombas de água, me dando a maior possibilidade de automação possível aqui na nossa estufa de testes. Então a gente fez testes, vemos protótipos e ajustes e monitoramentos ao longo desses tempos para seguir com esse grande objetivo de fazer uma estufa 100% automática, que a pessoa olha ali o seu desenvolvimento do nosso plantio, no caso feijão, e acompanha tudo pelo celular. Bom, qual metodologia nós utilizamos? A gente utilizou a pesquisa expectativa experimental, onde foi feita uma experimentação de semente, no caso do nosso feijão carioca, que será monitorada através de sensores. Então, ela vai se desenvolvendo na estufa com o maior objetivo de captar os dados a fim de concluir as condições ideais para que aquele feijão se desenvolva da melhor maneira possível e saudável. Nós utilizamos as técnicas de sensoriamento da umidade e da temperatura da terra e da estufa. E por fim, nós iremos disponibilizar todos esses dados coletados através dos sensores da estufa para colocar ele em uma visão gráfica fácil de entender na palma da mão do pessoal. Agora eu vou passar aqui o assunto para o Erivan, que vai falar um pouquinho mais de como é que foi feito o nosso projeto. Obrigado. Prazer, meu nome é Ivan e eu vou falar um pouco sobre o desenvolvimento do nosso TCC. O desenvolvimento do nosso trabalho consistiu na elaboração de um protótipo de uma estufa e sistema baseado na internet das coisas, uma API para centralização dos dados e armazenamento deles, e por fim de uma aplicação mobile com interface visual de gestão. A planta se encontra numa estufa em conjunto com o sistema eletrônico que monitora a mesma e envia os dados processados para aplicação na nuvem, que atua como ponte para o app que está no celular. Para essa ponte entre o sistema físico IoT de monitoramento e o aplicativo móvel, foi desenvolvida uma API com o framework Spring Boot. Essa API ela vai estar rodando uma instância do serviço S2, que consiste em um servidor virtual da AWS. E ela está conectada com outro serviço da AWS, que é o RDS, que é um serviço para armazenamento de dados. No caso, a gente decidiu armazenar os dados no banco de dados MySQL. A integração entre os sistemas foi alcançada com conexão por meio da internet, no qual o sistema IoT se comunica com a nuvem AWS, realizando chamadas HTTP para a instância do servidor que está no EC2. No caso, ele está rodando a API, que vai processar essas chamadas e vai devolver uma resposta com os dados necessários para o controle automatizado da irrigação da planta. E ele também vai receber e armazenar os dados do monitoramento da planta. Falando sobre a estrutura da nuvem desenvolvida, o EC2 se encontra no mesmo grupo de segurança do serviço RDS. Assim, ele se comunica internamente na nuvem com o banco de dados MySQL, onde lá ele vai ler e armazenar as plantas cadastradas e as informações pertinentes para o sistema IoT.
Além disso, também utilizamos o serviço do S3, com o Bucket, que é utilizado como recurso ali para armazenar as imagens estáticas da aplicação mobile das plantas, sendo acessado pelo aplicativo por meio de uma URL pública liberada pela própria nuvem. A API vai estar rodando na instância DC2, também vai estar integrada com o Tableau, que vai transformar a resposta dessas requisições em uma visualização de dados. Por fim, o aplicativo vai se conectar com o Bucket S3, com a API que está rodando no S2 e ao dashboard que está desenvolvido no Tableau. Assim ele vai receber todos os dados necessários para informar os usuários e enviar dados novos. A arquitetura REST foi definida para a construção da API, seguindo suas restrições, entre elas seguir o modelo cliente-servidor, utilizar o protocolo HTTP e ser stateless. A construção da API foi realizada com o uso do ecossistema Spring, que facilita o desenvolvimento da aplicação e a criação de endpoints, além de possuir o módulo Spring Data, que ele vai realizar de maneira ágil e simples a comunicação com o banco de dados e a transformação desses dados. Para a aplicação mobile, definimos as seguintes funcionalidades: visualizar as plantas cultivadas, verificar o último horário em que a planta foi irrigada, adicionar uma nova planta, deletar uma planta que não está sendo mais cultivada, definir um apelido para a planta, ver detalhes da planta cultivada, ter um menu de ajuda para as dúvidas, gerenciar o recebimento de notificações das plantas que foram irrigadas e trazer um dashboard com consolidação e visualização dos dados da planta. Durante essa etapa também de desenvolvimento, a gente começou a levantar as ideias de brand da aplicação, da marca em si. Definimos o logotipo, as cores e começamos a fazer os rascunhos dos designs das telas e também definimos o nome do aplicativo, que consiste na aglutinação das palavras em inglês soul, semear, e soul, alma, sendo então soul of the land, semear e alma da terra. Para a codificação do aplicativo do celular, se utilizou as tecnologias React Native e Expo, que utilizam a linguagem JavaScript para gerar código nativo de dispositivos móveis. Para os dashboards dentro do app, foi utilizada a ferramenta Tableau, que traz um painel com gráfico das informações de temperatura, umidade do solo, entre outros. Por fim, a funcionalidade de gerenciamento de notificação da irrigação das plantas teve sua interface mobile realizada, porém, devido a uma dificuldade que tivemos da integração com o Serviço de Notificação da Nuvem, o SNS, e combinando com a stack tecnológica que a gente usou, o React Native mais o Expo, que não possibilita a gente alterar os códigos de configurações nativos para fazer essa comunicação com a AWS, acabou não sendo implementada. Assim, ficou como uma funcionalidade ali futura. E agora eu vou passar para o Bruno, que vai falar um pouco mais sobre o desenvolvimento do protótipo do sistema de internet das coisas. Olá pessoal, eu sou o Bruno, irei falar sobre a arquitetura do sistema IoT do nosso protótipo. Esse sistema ele tem a capacidade de coletar dados, atuar e transferir dados por uma rede sem a necessidade da intervenção humana. Dentro desse nosso protótipo nós temos o circuito que está conectado com a nuvem da AWS e essa conexão ela é dada pelas chamadas HTTP em uma API conforme foi explicado anteriormente pelo Elivan. Todos os dados gerados pelo nosso sistema IoT são coletados, enviados e apresentados em uma aplicação mobile para que nós possamos acompanhar o desenvolvimento e a saúde da nossa plantação, né? E para desenvolver esse protótipo, nós utilizamos uma estufa de resina que foi impressa em uma impressora 3D. Essa estufa é onde fica acomodada aí a nossa plantação, que no caso escolhido o feijão carioca. Estamos utilizando dois microcontroladores, sendo um Arduino Uno R3. Esse Arduino está atuando como nó escravo nesse circuito e ele é o responsável por mandar o sinal para o relé ativar a bomba. Também temos o Node MCU, que é um microcontrolador com um chip Wi-Fi ESP8266 integrado, né? E esse microcontrolador ele é o responsável por toda a entrada e saída de dados, inclusive o envio de sinal para o Arduino via comunicação serial utilizando as portas RX e TX. Estamos utilizando também uma protoboard para energizar e distribuir a sinergia entre os componentes no circuito. Também estamos utilizando uma bomba peristáltica dosadora, ela é a responsável por automatizar essa rega da nossa plantação, né? Estamos utilizando um relé 5 volts, que é o cara aqui responsável por ativar a bomba. Estamos utilizando um DHT11, que é um sensor de temperatura, ele é o responsável por capturar a temperatura do ar e a umidade do ar.
Também temos um sensor de umidade da terra, que é o sensor de higrômetro, né? O sensor de umidade da terra. Temos um LED, esse LED é o responsável pela indicação de que estamos conectados com a internet. Caso tenha alguma falha ali no Wi-Fi, alguma coisa semelhante, o LED ele vai estar desligado. E também estamos utilizando jumpers, que ele é responsável por fazer a conexão de todos os circuitos, seja para energizar algum componente ou envio de dados. E agora eu passo a palavra para o Lucas para lhe falar sobre o resultado de discussão. Oi, eu sou o Lucas e eu vou falar um pouquinho sobre resultado e discussão. Bom, depois que nós construímos toda a parte da arquitetura física e desenvolvemos o aplicativo mobile, a gente chegou no resultado que a gente esperava, onde foi possível gerenciar em tempo real o estado da planta que estava sendo testada na arquitetura física e assim comprovando o funcionamento do protótipo. Bom, o sistema de irrigação ele demonstrou sucesso depois que a gente fez alguns testes com o sensor de umidade do solo, onde a gente retirou ele, deixando ele fora da terra, assim captando zero e, e fazendo com que a bomba funcionasse. E também a gente conseguiu comprovar que o monitoramento do solo da temperatura foi feita quando a gente utilizou uma fonte de calor para detectar a oscilação dos valores aferidos pelo sensor. O aplicativo ele conseguiu consumir a API sem nenhum problema, que disponibilizava os dados que estavam centralizados ali no GMCU e conseguiu mostrar de uma forma fácil e simples para o usuário através de tabelas do Tableau que ajudam a compreensão do usuário na parte do controle do aplicativo. Bom, o gerenciamento das plantas também foi bem eficaz. Os dados tiveram sua persistência no RDS. Quando você adicionava uma nova planta, ele também gravava sem nenhum problemas. E todos os detalhes estavam disponíveis a todo instante para a API consumir e mandar para o aplicativo. Bom, a planta que foi utilizada no teste, ela foi irrigada sempre quando necessário, sempre que o sistema identificava que era necessário a irrigação. Assim, ela conseguiu germinar da forma que a gente esperava, bom crescimento e bem saudável. Bom, e isso a gente conseguiu ver que facilita o cultivo da mesma. E assim a gente viu que isso ajudou o cultivo da planta, pois a interação humana foi reduzida, assim evitando alguns erros e agora a única ação humana que teria que ser necessária era o reabastecimento do tanque de água. Bom, agora eu vou passar para o Pedro, que ele vai falar um pouco sobre a conclusão. Bom, pessoal, para concluir nosso projeto, verificamos que toda a comunicação entre os sensores e os comunicadores foi um grande sucesso. Com isso, todas as informações captadas pelos sensores, o controlador conseguiu armazenar e jogar para o banco de dados MySQL. Neste banco de dados MySQL, utilizamos a ferramenta RDS da AWS para gerir o mesmo. Bom, e com as informações no ambiente de dados governado, integrado, conseguimos criar grande visualização de dados via aplicativo mobile no celular do cliente. Ou seja, basta ele visualizar, cadastrar a plantio dele, que no caso ele vai querer, e então ele vai ter tantas informações de dados que disponíveis pelos sensores na palma da sua mão em tempo real. O nosso maior desafio foi a comunicação entre mensagens. Então, como não conseguimos fazer a comunicação através do AWS SNS, neste momento, isso vai ficar para um desafio futuro. Então, conseguimos concluir que nosso sistema foi desenvolvido e consegue facilitar a automatização entre os cultivos e na monitoração também. Então, todas as informações monitoradas estará na palma do cliente, na palma da mão do cliente, assim facilitando toda a parte de hobby, facilitando toda a parte que será necessário uma grande dedicação de tempo, será feita automaticamente,
todo pela estufa e pela automação que nós desenvolvemos. Muito obrigado. Agora passo a bola aqui para o Lucas novamente. Muito obrigado pela atenção de todos e segue aí o QR Code do nosso canal do YouTube, onde vocês podem encontrar mais um vídeo sobre o projeto e espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado.